Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um pouquinho aqui diferente no cenário. E hoje, no vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o porquê algumas coisas a gente deve contar para as pessoas dos nossos planos antes de executar. E o porquê que a gente deve contar isso, fechou? Então antes de eu seguir no vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, toca o sininho para que a gente aí vai animando cada dia mais de fazer os vídeos, fechou? Então, antes de entrar no tema um pouquinho, tá? Eu sei que ele vai dar um pouquinho de controvérsia, porque normalmente a gente é ensinado a não contar os nossos planos para ninguém. Cara, não conta seus planos antes de executar, não conta que você vai comprar o carro antes de comprar. E antes de entrar no tema, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que não são realmente todas as coisas que você tem que contar, realmente. Tem coisas que você tem que guardar para você antes que elas sejam executadas, antes que realmente elas sejam realizadas. Então, concordo com você que algumas coisas, sim, elas devem ser guardadas. Porém, pessoal, tem algumas coisas que, na minha opinião, eu acho que a gente sim deve contar para as pessoas, mas com uma intencionalidade, tá bom? Com uma intenção, não contar por contar, porque aí sim, quando você abre a porta do somente contar, você deixa um espaço vazio para que entre inveja, para que entre mal olhado, para que entre coisa negativa. E a ideia aqui não é você deixar portas abertas, e sim encontrar problemas que talvez você não teria visto por conta da inveja das outras pessoas. Então eu vou te contar aqui uma história de que aconteceu comigo, tá? E eu tenho certeza que você vai encontrar pontos positivos ao contar as coisas para as pessoas. Quando eu tava me preparando para vir para Madrid, tá? Me preparando para vir para Espanha, eu tava com a minha barbearia, eu tinha minha barbearia ali, eu já cortava alguns cabelos por dia. E o que aconteceu, tá? Quando eu comecei a já ter uma ideia de que eu iria para fora, eu não iria mais ficar no Brasil, muita gente começou a falar pra mim assim, muita gente não, né? Principalmente pessoas perto de mim falavam, cara, não conta seus planos pra ninguém não. Não fala seus planos pra ninguém, porque as pessoas vão pôr mal olhado, pode dar tudo errado, enfim. E eu sempre com isso na cabeça, né? Só que algumas coisas eu nunca gostei de guardar só pra mim. Eu contava pras pessoas. E esse de eu viajar, eu contava, todo cliente que eu ia, eu falava pro cliente que eu tava ali cortando o cabelo dele, eu falava, cara, ó, eu vou pra Espanha, velho, eu vou embora do Brasil. E o cara ali, não, você tá doido. Cara, eu contava pra todo mundo. Mesmo para mesmas pessoas. E aí quando 2, 3 vezes que era o mesmo cliente, ele já sabia que eu ia contar, então ele já, e aí, cara, como é que tá os planos, tal, enfim. Cara, e depois de muito tempo, eu tive um aprendizado com isso. Eu entendi o quanto que foi positivo naquele momento eu contar para as pessoas o que eu tava fazendo, tá? Mas eu tinha uma intenção ali, só que eu não tinha consciência disso, tá? Porque eu não sabia dessas coisas, tá? Eu realmente fiz com uma intenção de contar para as pessoas, mas eu não sabia que elas iam me dar informações importantes que talvez eu iria usar para mim aqui hoje, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu tava ali cortando o cabelo e diversas pessoas, cara, dá pra contar nos dedos, quantas pessoas foram positivos comigo em relação a eu vir embora. Quantas pessoas realmente não olharam para as coisas ruins que poderiam acontecer e falou assim, Vitor, você vai se dar mal. Você vai olhar, vai acontecer isso contigo, vai acontecer aquilo. E eu, cara, como é que pode? Porque assim, de 10 clientes que eu cortava, 9 falavam coisas ruins. Então eles falavam assim pra mim, Vitor, eu falava, pô, Carol, eu vou pra Espanha em alguns meses, tal, vou mudar fora do Brasil. E eles falavam, cara, mas você vai deixar teu negócio aqui? Cara, mas você vai deixar tudo aqui sua família, ó, você tem aqui seu local, você não paga aluguel, você tem aqui sua barbearia, você tá conquistando cliente, você tem aqui seu sábado, pô, você já ganha aqui 100, 200 reais num sábado. Por que você vai deixar tudo isso? Você vai pra lá, você vai passar fome, você não conhece ninguém, você não tem casa, você vai ter que começar do zero. Cara, eram diversas coisas negativas que, de verdade, eu tinha tudo pra desistir, tá? Só que eu lembro que minha cabeça tava tão focada em vir, na época, que aconteceu? Por que eu consegui ver positivo nas coisas que que eles me falaram? Só que isso eu consegui ver só quando eu já tava aqui há um tempo, tá? Que foi o quê? Quando eles me citavam coisas negativas de que poderiam acontecer comigo, coisas de que talvez iam acontecer comigo, coisas que eu ia perder lá no Brasil e estando pra cá. Então eles começaram a falar tantas coisas, cara, era tanta opção que eles encontravam pra ser negativo com o que eu tava comentando, que eles me ajudaram a encontrar problemas que eu não sabia. E aí foi o ponto positivo.
Quando eu tava ali cortando, que eles falavam assim, cara, mas onde você vai morar lá? Como que você vai fazer pra arrumar trabalho? Como que você vai fazer pra... E aí minha cabeça começou a encontrar certas questões pra resolver antes de vir realmente. Então eu preparei o meu terreno na minha cabeça pra que eu falasse, caraca, tá, beleza, mas e se eu passar fome lá? Eu começava a me fazer pergunta. Coisa que antes eu só tava com a imaginação de ir embora. Eu não fazia pergunta pra mim de, o que vai acontecer lá comigo realmente, hein? Será que realmente eu vou passar fome, cara? Como é que é? Onde que eu vou ficar? O que eu vou trabalhar? Se eles não tivessem falado tanta coisa negativa ali pra mim, talvez eu teria passado mais dificuldade aqui. Porque eu já vim preparado, tanto eles reforçarem lá na minha cabeça, eu não deixei um vão de que entrasse permissão pra que eu desistisse. A inveja deles eu transformei em energia pra mim e ideias pra que eu conseguisse chegar aqui e ficasse mais tranquilo. Pô, eu já sei que eu vou passar fome lá, talvez. Vou passar fome, né? Que eu nem cheguei a passar fome, mas eu talvez passe fome lá. Eu talvez não tenha onde dormir, eu talvez não tenha onde trabalhar, eu vou passar aperto. Isso tudo eu já fui me preparando. Então eles me ajudaram de uma certa forma. Contar pras pessoas que eu ia vir embora do Brasil e elas serem negativas no meu sonho foi positivo. Porque elas me ajudaram a encontrar problemas, supostamente que eu não iria enxergar estando aqui, mas que eu tive uma pré-visualização com tantas coisas que eles apontaram lá. Porque assim, cara, a inveja, eles começam a apontar coisas que você fala, caraca, onde esse povo tá? Mas se você usar isso como negativo, ok, você vai falar, pô, esse povo quer que eu desista, eu vou acabar desistindo mesmo, é um tanto de coisa que eles estão falando, né? Mas quando você olha pro outro lado, você fala, pô, isso eu não tinha percebido, hein? Isso aí é interessante. Esse negócio dele tá falando, pô, isso aqui também eu também posso pensar em algo nisso, entendeu? Então esse pra mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive em realmente contar algumas coisas pras outras pessoas. Porque sempre que eu contava, é o que eu tô falando, tá? Sempre escolha bem o que contar, porque claro que você não vai sair contando tudo que você vai fazer, mas tem coisas estratégicas que se você contar com intencionalidade e dar pra pessoa a informação que ela realmente precisa ouvir pra ela te dar uma resposta, você vai tirar coisas positivas. Então contar algumas coisas sim para as outras pessoas tem o seu lado positivo. Outro lado positivo que eu tive no momento ali de estar contando com eles, de estar contando para eles, foi preparar o terreno. Eu inconscientemente preparei o meu terreno com todo mundo. Quando eu fui embora não foi uma surpresa. Quando eu falei que fui embora ninguém se desesperou, ninguém falou nada. Porque eles já estavam preparados e muitos deles nem acreditavam que eu ia. Então isso fez com que quando eu fosse, todo mundo já tava meio que já sabia, entendeu? Ah não, o Vitor já vai, já tem data de ida. Então, imagina se eu tivesse guardado toda essa informação, falasse, ó, não, daqui a pouco eu vou embora. E aí eu já tinha fechado a barbearia, eu já tinha feito um monte de coisa, não ia dar pra eu fazer nada, cara. E aí, talvez eu não ia vir com as informações que eu tinha vindo quando eu cheguei aqui. E por mais que foi tudo uma loucura, foi importante eu ter contado pra essas pessoas. Entende? Porque você também começa a entender quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas que estavam ali no seu entorno. Se eu conto pra você que de cada 10 pessoas, 9 me falavam coisas negativas, que resumo que você tem desse ambiente? Entende? Por mais que essas pessoas, elas não queriam teu mal, elas queriam teu bem. Porque se alguém fala pra você, ó, você vai pra lá, você vai passar fome, fica aqui, essa pessoa não quer o teu mal, ela quer o teu bem. Só que no inconsciente dela, ela não sabe que talvez ela pode estar tirando um sonho seu, uma oportunidade. Porque ela não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Entende? Então, assim, infelizmente, a gente vive muitas das vezes rodeado de pessoas negativas. Pessoas que têm frustrações e não conseguem dar o próximo passo. Entende? E aí se cria, muitas das vezes, uma crença de que se você contar as tuas coisas para as outras pessoas, elas vão pôr coisa negativa no teu sonho, pode ser que não dê certo, pode ser que não funcione. Então assim, ó, esse foi o vídeo de hoje, eu quis compartilhar com vocês essa ideia, porque às vezes a gente tem umas crenças que vão instalando durante a nossa vida, na nossa cabeça, e que se a gente usar de forma estratégica, talvez você possa tirar benefício, tá? Igual a esse caso comigo, que até hoje eu aplico, tem coisas que sim eu compartilho com as pessoas que vão acontecer na minha vida, mas de forma estratégica, de forma intencional, de forma que você consiga tirar informação. Porque se você vai falar, ó, vou iniciar tal projeto, e aquela pessoa já começa a pôr coisa ali no teu projeto que você não tinha visto, essa pessoa foi positiva pra você.
ela não foi negativa, se muitas das vezes a pessoa põe coisa negativa no teu projeto e que você não tinha visto, você tem que agradecer essa pessoa. Então, sim, tem coisas que você compartilhe com pessoas perto, pessoas de confiança, e talvez até pessoas que você não conheça. Mas ao compartilhar intencionalmente, né, com a intenção, você vai ver que você vai tirar informações ali muito boas e informações que talvez possa mudar o rumo do teu projeto ou do que você estava planejando ali. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo um pouco mais dinâmico em pé. Eu gostei de gravar aqui, então eu acho que eu vou seguir nesse formato. Fechou? Então tamo junto. Até amanhã. Valeu!